Olá, boa noite. Bem-vindos. Mais de 80 mil famílias no distrito urbano do Golfo, município do Quilamba-Queixo, estão sem energia elétrica devido ao derrubo de um poste de média tensão. Na base da queda do poste esteve um acidente de viação. A ENDE diz que está a fazer tudo para solucionar o caso o mais urgente possível. Os habitantes do bairro Sapu, em Coal, no distrito urbano do Golfo, ficaram nesta segunda-feira sem o normal fornecimento de energia elétrica depois deste caminhão-trailer embater sobre este poste de média tensão. Tinha lá alguém que a minha vizinha estava a tirar água no tambor que está aí e a outra menina estava a escovar ao lado do pau. Então, quando ouviram isso aí, eles também se puseram em fuga. Luísa Fernando, que tem alguns negócios que dependem da energia para a conservação, pede por uma solução rápida do problema que, por momentos, deixou em pânico os inquilinos desta residência. Sobrevivemos da energia, por exemplo, também a mim, o meu esposo, ele é técnico de frio, depende da energia. Sem energia não tem como ele arranjar arca, não tem como ele arranjar geleira. Só nas últimas 2 semanas, 4 postes de média tensão ficaram danificados por embate de viaturas. De acordo com o diretor de exploração e manutenção da ENDE, ficaram privados de energia elétrica perto de 89 mil famílias aqui no bairro Sapu, em Coal. Temos aproximadamente cerca de 89 mil clientes que ficaram privados do nosso serviço em função dessa situação que aqui ocorreu. Aproveitamos também para informar que são situações como essas que nos últimos 15 dias têm estado a criar alguns transtornos na nossa rede. Nós tivemos no sábado uma grua que tocou na rede de alta tensão. Ontem também tivemos uma situação no Zango e hoje, infelizmente, estamos a ter essa situação aqui na zona de Sapu. Situação semelhante ocorreu no bairro Iraque, em Talatona, quando uma grua retroescavadora danificou uma das linhas de alta tensão da ENDE. O engenheiro Leonardo de Castro esclareceu também que, em relação ao derrubo do poste de média tensão, este não terá alteração ao longo da linha de transporte. No sábado, em função da retro que tocou na rede de alta tensão, ficaram privados de nossos serviços a zona do Futungo, a zona do 28 de agosto, a zona do Camama, Jardim do Éden, Jardim de Rosa e bairros de Dangeré e Fubu. Por enquanto, não. Vamos trocar a estrutura toda que está na cabeça do posto, mas em termos da linha, pelo que nós estamos aqui a ver, já constatamos, não houve qualquer ruptura ao longo da nossa rede. Girassol Jornal, edição de segunda-feira. Outros destaques: imagiologia no Hospital Josina Machel, em Luanda. A unidade projeta melhores resultados no atendimento ao público. Veja também alerta contra cólera. A mensagem para a comunidade continua a ser de vigilância redobrada. Na UIL, as autoridades reforçam a sensibilização. Apoio institucional no caso do pai de mais de 50 filhos que até o momento não estavam registados. Resultados de combate à criminalidade, números no balanço da Operação Barómetro em Luanda. Petróleo, contas no setor quando já passa mais de um mês desde que o país saiu da OPEP. Mineração em África. A Conferência Internacional teve início hoje na África do Sul, com a participação de Angola. Audiência, enviado especial da ONU para a região dos Grandes Lagos, esteve hoje no Palácio da Cidade Alta. Condolências. A África continua a lamentar o passamento físico do estadista namibiano Age Gengop. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. De Cabinda chega a triste notícia de um homicídio. Uma mulher tirou a vida ao seu esposo. O crime deixou a comunidade revoltada.
Mulher de 37 anos de idade mata o marido a facada devido a um desentendimento entre ambos. O infausto acontecimento ocorreu neste final de semana na localidade do Xinga, distrito de Cabinda. A vítima tinha 44 anos de idade e respondia pelo nome de José Tibúrcio Capita. De acordo com as testemunhas, a causa da briga foi provocada devido ao pouco dinheiro que o marido terá dado à esposa para as despesas da casa. Essa situação não é porque é a primeira ou a segunda vez. É uma situação que sempre aconteceu e nós fomos aconselhando aos dois para que destruíssemos essa relação, porque é uma relação que vimos que estava perigada. Já aconteceu na primeira vez. Ameaços, que ela sempre pegou faca, pegou-nos a paz, katanas e fomos divertindo. Eu estava a dormir. Eu estava a dormir 4 horas, eu já saí fora, comecei a tremer. Eu não sabia porque eu estava calor. Saí fora, estou vendo a pessoa está ficando. Mana filha, é o quê? Olha, senta, eu disse que não vou sentar, me fala só, é que? É meu filho, aí não. É meu irmão. Oh, mano, vocês me mataram, eu só gritei, meu Deus. Pega só o lençol, vai correr no hospital para ir deixar para ter fome dele tapa, lhe cobrir. A família da vítima, constrangida com a situação, pede justiça. Nós queremos a justiça, que a justiça seja feita, bem feita. Eu quero a justiça nessa moça, haja justiça nessa moça. A situação que está a chocar a sociedade, mas que a SIC garante que não dará trégua a todos aqueles que infringirem a lei. Tomamos o conhecimento deste facto já na madrugada do dia 4, isto é, por volta do dia 4 do presente mês e ano, por volta das 5 horas, isto é, no município de Cabinda, concretamente na povoação do Xinga, no interior de uma residência em que uma cidadã nacional de 37 anos de idade recebeu o seu marido vindo do convívio já por volta das 2, 3 da manhã, que achava-se em estado ébrio e no decurso da estadia dele no interior da sua residência, o casal entrou em desavença em que o marido agredia fisicamente a esposa e esta, na tentativa vã de defender-se dos atos de agressão do marido, pegou uma faca que se achava por cima da mesa e desferiu-lhe na zona torácica, tendo esta a posterior solicitado os préstimos da vizinhança, onde socorreram o esposo de 47 anos de idade, também que é nacional, até ao Hospital Municipal do Xinga, onde horas depois acabou por conhecer a morte. E como não bastasse, não podemos baixar a guarda quando se trata de atos ilícitos. Segundo os serviços de investigação criminal, os crimes desta tipologia tornaram-se comum nos últimos dias em Cabinda. Triste. A Operação Barómetro, realizada nos últimos 7 dias pela Polícia Nacional, resultou na detenção de 160 cidadãos, todos envolvidos na prática de crimes diversos em Luanda. Os municípios de Viana e Cacoaco aparecem no quadro como os que mais ocorrências registaram durante o referido período. 160 supostos criminosos foram capturados pela Polícia Nacional no balanço geral a nível de Luanda, na Operação Barómetro, realizada na semana finda. Para o município de Cacoaco, foram apresentados 15 implicados em vários crimes, com realce ao furto com arma de fogo. Isidro Metoma viu a sua viatura furtada no pretérito dia 13 do mês passado e acionou a Polícia Nacional e esta, por sua vez, despletou as suas forças para a recuperação da mesma. E hoje está a ser restituída ao proprietário. Estou satisfeito, sim, senhora. É de agradecer o trabalho da polícia porque a viatura apareceu. O sentimento é de agradecer que a viatura apareceu. Estou contente esse tempo de trocar uma viatura. É um caso duro. O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Goubel, reitera que a Polícia Nacional trabalha para manter a ordem e tranquilidade dos munícipes. Este destaque, nós temos os resultados da Operação Barómetro, que é os resultados ao nível da província de Luanda. O que nós temos estado a fazer é, portanto, passar os resultados genéricos ao nível da província de Luanda e destacamos, obviamente, o município que, portanto, deu sinais e acabou por ter uma produção acima dos níveis operacionais. Neste período foi possível a detenção de 160 supostos ou suspeitos pela prática de crimes diversos, esclarecidos 41 crimes.
Em sequência investigativa, o grupo desmantelado 4 grupos parciais, isso ao nível da província de Luanda, destes 3 de rixa, uma associação criminosa, sendo 2 no Kazenga, uma no Comando Municipal de Luanda, no Comando Municipal do Quilamba-Quiache, com 20 integrantes já detidos. Em relação a Viana, foram apresentados 16 cidadãos também implicados em diversos crimes, com realce para um homicídio e uma violação sexual em que um pai supostamente violou a própria filha de 14 anos. Ao nível da província do município de Viana, permitiu então a detenção ou a recuperação de 9 armas de fogo, sendo 6 AKMs, 2 Makarop, uma Star e uma Mini-US. Também, relativamente aos meios, permitiu a apreensão de meios diversos, como plasmas, botijas de gás butano, aparelhagens de som e várias motorizadas. 17 indivíduos foram detidos implicados na prática de diversos crimes. Portanto, estes indivíduos estão aí. O destaque que temos, 2 deles, sendo que um foi detido na altura ainda na Operação Triangular, uma vez que ele cometeu um homicídio na província do Ambo. Também como destaque aqui nesta operação e também no bairro da Fofoca, um indivíduo que está detido pela presumível autoria do crime de violação sexual à sua filha menor de 14 anos de idade. A Polícia Nacional aconselha os munícipes para pautarem por uma boa conduta. E de criminalidade não é tudo. Ainda hoje foram apresentados pela Polícia Nacional aqui em Luanda outros supostos marginais. O destaque recai para cidadãos que facilitavam a entrada ilegal de estrangeiros no país e também roubavam cabos elétricos. Vários cidadãos arriscam todos os dias a sua liberdade com o propósito de entrar em Luanda. Neste contexto, a Polícia Nacional desmantelou uma rede de auxílio à imigração ilegal que cobravam 500 mil kwanzas por pessoa. O porta-voz nacional da Direção de Investigação de Ilícitos Penais, Intendente Quintino Ferreira, disse que o trabalho levado a cabo pelo seu departamento tem sido fundamental para repor a ordem na fronteira de Angola com a República Democrática do Congo. Estamos aqui a apresentar 7 elementos integrantes desta rede que foi desmantelada aqui no município do Kazenga. Destes 7 elementos estão 2 que fazem parte de cidadão que era da República Democrática do Congo, que era um total de 12. No entanto, outros 10 já tinham sido distribuídos para outros pontos, os familiares já foram à busca dele, porque eles pagam 500 mil kwanzas e destes 500 mil kwanzas que pagam a partir da fronteira, dão 250 mil, que são 50%, e outros 50% eles vêm receber aqui, depois de estarem juntos, claro, dos seus familiares. Há uma casa que eles denominam de casa de abrigo para imigrantes ilegais. Nesta casa, quando eles chegam, onde são colocados e vão saindo mediante a localização dos seus familiares. É pela entrada da comuna do Luvo, através da província do Zaire. No entanto, os elementos saíam da República Democrática do Congo. Não é nossa especialidade avaliar quanto é em termos de prejuízo no ponto de valor monetários. Queremos apenas avaliar a quantidade dos bens apreendidos pela Polícia Nacional, que estão aqui em mais de 150 metros. O DIP apresentou ainda um grupo que se dedicava ao roubo de cabos elétricos. Certamente a questão da vandalização de bens públicos é uma problemática que vai agravando. Nós estamos a trabalhar, foi dali então que, para além desses elementos estarem envolvidos em furtos de cabos elétricos na via pública, desta vez introduziram-se na residência, ou melhor, nas instalações da Prodel. Estamos a falar de uma subestação térmica do município do Kazenga, na zona da Sonef, onde retiraram de lá mais de 150 cabos elétricos. Foram levados numa casa de pesagem, onde já tinham queimado esses cabos elétricos e, no entanto, a polícia flagrou esses indivíduos. Foram detidos 2 desses elementos que tinham invadido ou introduzido nessa instalação da Prodel, portanto, a apreensão desses cabos elétricos. Por sua vez, o dono da casa de pesagem também foi detido. O cidadão que é o dono da casa de pesagem ainda teve a iniciativa de pegar em 180 mil kwanzas para corromper os nossos efetivos. O claro que isto não teve pernas e ele também ficou detido por tentativa de corrupção, que nesta altura já será encaminhado
para julgamento sumário. O Serviço de Imigração e Estrangeiros, afeto ao Ministério do Interior, tem registrado em todo o país 139.812 imigrantes de diversas nacionalidades. Estima-se que em Angola existe um total de 28 mil requerentes de asilo e 14.595 cidadãos com estatuto de refugiados. O Hospital Josina Machel projeta um melhor atendimento à população a nível dos serviços de imagiologia. A unidade hospitalar beneficiou recentemente de equipamentos que podem garantir uma melhor prestação neste sentido. E para o efeito teve lugar hoje uma sessão da apresentação do nível de eficiência e qualidade dos aparelhos. Os traumas e doenças hipertensivas são os casos que mais levam os doentes internos e externos ao Serviço de Imagiologia e Radiologia do Hospital Josina Machel. A chefe do serviço, Dionísia Capocoio, avançou que a área que dirige está capacitada para dar resposta aos casos que chegam ao hospital. Normalmente aquilo que é o essencial nós atendemos. Nós fizemos exames de todas as áreas, cirurgia, medicina, neurocirurgia. São os traumas que aparecem com fraturas do crânio, mas às vezes com sangue a nível do cérebro. Outra das patologias que mais aparecem as doenças hipertensivas, que é o AVC isquêmico e hemorrágico. E também está relacionado às várias infecções, como meningites, temos a malária que hoje cada vez mais está-se a complicar com disfunção neurológica, que também ocorrem muito as nossas tomografias aqui no nosso serviço. Segundo a médica, no Serviço de Imagiologia e Radiologia do Hospital Josina Machel, são atendidos diariamente mais de 100 pacientes, entre crianças e adultos. O nosso serviço normalmente atende entre 117 a 120 exames nas 24 horas, distribuídos por várias áreas, que são ecografia, raio-x e tomografia. Nós atendemos diferentes faixas etárias. Normalmente nós não somos um hospital pediátrico, mas podem passar por cá desde os 12 até os 90, 95 anos, por ali, a nossa média de idade. Porque muitas vezes não fizemos exames só da nossa instituição. Fizemos também exames que são solicitados de outras instituições, ou mesmo províncias vizinhas aqui. Sobre a informação posta a circular nas redes sociais, dando conta da não realização do exame de tomografia computurizada TAC por suposta dívida avaliada em mais de 8 milhões de kwanzas, com a empresa responsável pela manutenção do aparelho, o diretor-geral do Hospital Josina Machel, Carlos Zeca, esclareceu que o serviço de TAC está entre as prioridades da unidade sanitária e que as declarações que rolam não são verdadeiras. A suposta dívida noticiada, o hospital informa que não se trata de 8 milhões de kwanzas. É um valor muito inferior a este. É prioridade na agenda financeira do Hospital Josina Machel Maria Pia a liquidação dos serviços prioritários. E o TAC é um deles, que tem a prioridade dos serviços de finança, pagar aquilo que se exige e que está no contrato vigente. O gestor público disse ainda que a manutenção do aparelho é feita 2 vezes por ano, salvo situações emergenciais. Os técnicos fazem trabalhos preventivos na periodicidade definida contratualmente e coletiva. Sempre que solicitamos à empresa técnico médio, ela vem e faz aquilo que é o habitual por um ano, 2 manutenções e às vezes se houver alguma avaria pontual, eles aparecem e resolvem a situação. O Hospital Josina Machel é a maior e mais antiga unidade sanitária do país. E na província de Huila, as autoridades reforçam também o trabalho de sensibilização das famílias face ao alerta de prevenção contra a cólera. Até ao momento não há registro de nenhum caso da doença no país, mas a mensagem do Ministério da Saúde para as comunidades continua a ser de vigilância redobrada. As autoridades sanitárias da província de Huila reforçaram as medidas de prevenção e resposta à cólera. Devido aos surtos da doença nos países vizinhos e sendo a província uma placa giratória de cidadãos estrangeiros, as medidas, segundo o porta-voz do Gabinete de Saúde, Júlio Madalino, fazem parte do Plano Nacional de Contingência e incluem a mobilização de meios logísticos, formação de quadros e sensibilização
da população. O gabinete já está muito avançado, aquilo que é o plano de contingência da cólera. Já se fez o levantamento dos lugares onde poderão eventualmente funcionar os CTCs, que são os Centros de Tratamento da Cólera, se caso houver tal situação. Já estamos daquilo que é o plano administrativo em termos de execução. Também já está a se fazer exatamente a identificação dos técnicos para a sua formação, no sentido de que, tão logo que haja situações desta natureza, a província já está preparada. Temos a logística em condições, simplesmente é direcionar quando assim a situação acontecer. E falamos agora do caso do homem que tem relação com 8 mulheres e é pai de mais de 50 filhos que até o momento estavam sem registros. E hoje, com o apoio do Governo Provincial através da Administração Municipal de Viana, teve início o processo de registro dos mais de 50 filhos. São 53 filhos dos 0 aos 34 anos de idade, 8 mulheres e 27 netos que residem num único quintal no município de Viana. O progenitor André Mucoso, oriundo do Luaco, Mochico, expressa a felicidade. Eu sou feliz com meus filhos, com a minha família, não me estresso à toa, porque se eu fosse uma pessoa que estressa à toa, já deveria morrer. O número que eu tenho já é suficiente, só que é difícil o homem fazer plenamente. Senão a ideia mesmo, quero parar já para não fazer mais filhos. Entre as 8 mulheres, a mais nova está com 21 anos e o que parece é que a unidade reina entre elas, onde a primeira mantida em 1983 é considerada mãe. Tudo que eu falo também eles não refiram a cumprir mesmo já, vivemos mesmo muito bem. Não sendo mesmo nada, já é família, já família se ajudam. Esse tem um bocado, está a me dar, esse conseguiu lá um bocado, está a me dar, esse tem dor, estou a acompanhar, esse tem doença, estou a acompanhar, eu também estou doente, eles também estamos a ajudar. Já não sinto mais nada, tipo, vale o quê? Já é irmã, é família. Estou habituada com essa vida porque estou mais de 20 anos com isso. Nunca me desprezou, nunca me abandonou. É sempre atencioso, conselheiro e lutador para ver a vida normal. É amor. Se não fosse amor, não estaria com ele. Eu conheci na igreja. Nunca gostei de ter um outro homem. Gostei mesmo dele. Aos 60 anos, o pai já enterrou 12 filhos, mas dedica-se ao cuidado dos restantes 53, onde o amor prevalece. Quem nos veja parece mesmo que é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Nós temos uma união muito forte. Vamos conseguir lidar com isso até o fim. A nossa família é muito boa, mas sendo dessa família ainda melhor. É como acordar e ver o sol brilhar. A nossa família é constituída por pessoas incomparáveis, cheias de sonhos e de inspirações. Nunca me deixam na mão nos bons momentos. Por isso é que eu me orgulho de ser dessa família. Apesar do afeto, enfrentam desafios, incluindo dificuldades financeiras. Aprendi um pouco da mecânica que me ajuda. Sou biscateiro há muitos anos, porque nunca tive nenhum sítio onde eu trabalho à vontade. Todo sítio é biscado mesmo. Fico na rua para trabalhar e conseguir qualquer coisa. A esposa vendia, são vendedores, vendiam no mercado, mas nesse preciso momento não estão a vender porque não tem dinheiro. Por causa da alimentação é que está complicado. Ainda que nem todos estejam registrados, a administração de Viana está a tratar o processo. No dia de hoje conseguimos registrar 10 crianças do seu caso, isso dos 0 aos 13 anos, e nos próximos dias continuaremos a registrar. Esta ravina existe desde 2020 e tem ameaçado esta casa onde residem mais de 60 pessoas, entre esposas, filhos e netos, aqui no bairro Canguia, no município de Viana. A casa está em péssimas condições porque se bater mais de chuva, aquela casa vai cair. Pode aparecer mais morte aí dentro do quintal, porque é uma ravina muito grande mesmo. Destaca-se que o governador da província de Luanda, Manuel Lomem, emitiu um despacho para agilizar o registro dos 53 filhos de André Mucoso. Pois, e falamos a seguir de produção e comercialização de petróleo. O país continua na luta para atingir a meta de 1.900.000 barris dia.
Até o momento, a média de produção mantém-se na casa dos 1.100.000 barris. O dia hoje foi de balanço no Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que apresentou resultados referentes aos últimos 5 anos, numa altura em que já passa um mês desde que Angola renunciou à OPEP. A produção diária média de petróleo em Angola está acima de 1.100.000 barris por dia, uma leve queda em comparação com o mesmo período de 2023. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis reuniu jornalistas para o balanço das suas atividades nestes 5 anos de existência. Para os próximos 5 anos, a concessionária angolana quer aumentar os níveis de produção petrolífera. Nós não somos uma instituição de caridade. Nós, quando fazemos uma coisa, estamos cientes que o Estado tem que ganhar. Este é o objetivo final do nosso trabalho. Ganhamos todos nós e um bom negócio. Só é bom negócio se todas as partes ganharem. De tal maneira que, amigo Filomeno, a expectativa pode ser não voltar para um ponto novo, mas em caso de resultado positivo, na bacia do Namibe, na parte mais profunda da bacia do Congo, na parte mais profunda da bacia do Namibe, nós podemos subir a produção acima de 1.100.000, que é a nossa expectativa nos próximos anos. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, o setor de exploração petrolífera e do gás em Angola deverá beneficiar de um investimento superior a 71 mil milhões de dólares nos próximos 5 anos. Quanto aos danos causados ao meio ambiente, a concessionária angolana esclareceu que tem tomado todas as medidas necessárias legalmente estabelecidas no país. A nossa atividade convive com o meio ambiente, apesar de todas as críticas que nós recebemos, e a indústria tem tomado todas as precauções e todas as medidas necessárias para, de facto, evitar que qualquer dano que ocorra no decorrer das suas atividades crie algum transtorno ao ambiente. De acordo com os dados do relatório dos 5 anos, a produção petrolífera a que se refere a Agência Nacional de Petróleo e Gás foi suportada em média anual por 11 sondas e 30 perfurações de poços, sendo que para o ano de 2024 deverão ser feitas 43 perfurações. Nós estamos a criar projetos e depois isso vou desenvolver depois mais a responder a outra questão, que vão permitir os investidores investirem mais em Angola para a melhoria da produção. Mas deixa de dizer logo do princípio, essa melhoria da produção não significa inicialmente uma subida dos níveis de produção. Não se esqueçam, porque nós mantemos a produção estável, precisamos de colocar por ano entre 100 a 120 mil barris de óleo por dia por ano para manter a estabilidade. Então, é um esforço grande. Quem ouve isso pode pensar que é uma coisa simples, mas é de fato um esforço muito grande fazer isso. E olhamos agora para estes resultados em análise com o economista Pedro Coaça, presença habitual aqui no nosso jornal. Dr. Pedro, boa noite. Boa noite, Quina. Muito obrigado. Com este balanço apresentado, numa altura em que Angola já renunciou ao OPEP há um mês, que contas fazer? Bem, ainda é muito cedo para poder-se fazer uma avaliação mais aprofundada e ampla, tendo em conta que Angola decidiu abandonar a OPEP há apenas um mês. Entretanto, pode-se reforçar aqui aquilo que são os prognósticos, né, que podem resultar desta decisão. Angola acabou por, em certa medida, resgatar a sua soberania em matérias de política energética, e isto pode, de certa forma, facilitar o governo, não é, em poder implementar uma política própria e soberana para poder acelerar ainda mais o processo de produção e também ampliar os investimentos associados ao setor petrolífero. Lembrando que no ano que passou, especificamente no final de ano, a Agência Nacional de Produção, ou seja, de Petróleo, promoveu um concurso público, não é, internacional, tanto na bacia terrestre do Kwanza quanto na bacia terrestre do Baixo Congo. E isto vai poder, portanto, ampliar mais a produção do país, tendo em conta que somos um país que depende profundamente do petróleo, e isto vai poder criar um ambiente fiscal, tanto em termos de arrecadação propriamente dito,
tanto em termos de poder captar mais reservas internacionais. De modo geral, ainda é muito cedo para poder-se fazer uma avaliação mais aprofundada, mas pode-se dizer que daqui para frente o governo vai poder ter mais espaço de manobra em termos fiscais para poder aumentar a sua capacidade de pagamento. Uma pergunta que não cala, e é a pergunta geral. Com esta autonomia que Angola tem sobre a própria produção agora, como é que fica a venda do nosso produto? A venda direta, já que há alguns anos houve bastante interesse pelas ramas angolanas. Bem, as vendas em si não mudam no sentido de que o petróleo angolano vai poder, digamos assim, aumentar tanto em termos de procura no mercado internacional. Isto porque esta commodity, o petróleo, ela tem uma característica de ser comercializado no mercado com regras comuns. Portanto, Angola por si só não tem a capacidade de poder influenciar os preços internacionais, assim como grande parte dos produtores internacionais do petróleo. Entretanto, o que pode mudar é justamente pelo fato de Angola haver saído deste bloco que impunha uma série de cotas de produção para os países membros. Angola deixa de estar submetida, digamos assim, a essas decisões. Isto significa dizer que o governo angolano vai poder determinar por si mesmo, atendendo às suas necessidades fiscais, portanto, os interesses nacionais, quanto deve ou não produzir num determinado período. E isto atendendo o fato de que estamos a viver um momento de grande contração fiscal, não é, que decorre do fato de o país estar a passar por um momento de déficit orçamentário. O país tenderá, até certo ponto, a ampliar a sua produção e poder arrecadar mais, portanto, com esta commodity. Os países que operam fora das regras da OPEP têm mais ou menos dificuldades em vender o seu produto? Não que tenham mais dificuldades e não que tenham menos dificuldades. Do ponto de vista econômico, não existem muitas vantagens comerciais em integrar a OPEP. Antes, pelo contrário, para os países que dependem fundamentalmente desta commodity, até certo ponto existem mais prejuízos. Tanto para aqueles países que também não dependem desta commodity, o interesse em integrar a OPEP ainda é mais reduzido quando olhamos, por exemplo, para países como os Estados Unidos da América, Canadá e até mesmo o Brasil. São 3 grandes produtores mundiais de petróleo, não têm qualquer interesse. Parte da organização. Exatamente, pelo fato de que não existe qualquer vantagem comercial. A OPEP teve a sua relevância lá nos anos 70, 80 e 60, quando a sua criação, em que foi um cartel fundamental na influência, não é, do preço do petróleo através da capacidade de poder afetar a oferta e a demanda. Atualmente, penso que a OPEP está ultrapassada em certa medida, portanto, não existe qualquer influência e até certo ponto o país vai poder caminhar com os seus próprios pés e poder atender aos seus interesses fiscais. Com a saída, com a autonomia e a soberania que temos agora, isto não dificulta mais o processo que temos de largar um pouco desta interdependência de petróleo? Penso que não existe uma relação direta entre a saída do país da OPEP e a dificuldade em diversificar a economia. Penso que existe todo um conjunto de esforços da parte do Executivo no sentido de poder usar, não é, as receitas que se vão arrecadando com esta commodity para poder financiar os setores que efetivamente podem promover a geração de maior valor agregado, ou seja, a industrialização do país. Portanto, não existe qualquer relação direta, tudo depende muito daquilo que são as políticas econômicas, tanto em termos fiscais, comerciais, monetários e, sobretudo, em termos industriais. Dr. Pedro, é sempre um prazer contar consigo. Temos sempre muito mais para conversar, mas outras oportunidades virão. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui e vemo-nos em breve. Estivemos então a acompanhar o balanço que foi apresentado hoje, uma análise sobre o balanço que foi apresentado hoje dos 5 anos da produção petrolífera em Angola, apresentado pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Situação na região dos Grandes Lagos. Acertos em Luanda. Em destaque. E continuamos a informar na África do Sul, mais concretamente na cidade do Cabo. Teve início hoje a maior conferência internacional sobre mineração em África. O Mining Indaba conta com a participação de Angola, que promete aproveitar o evento para expor as suas potencialidades.
O potencial mineiro de Angola e o potencial do diamante angolano são dois temas pautados na agenda da 30ª edição da Feira Internacional de Minas, que a cidade do Cabo acolhe. No maior evento africano de investimentos no setor mineiro, o país participa com um total de 24 standards. O setor, que tem registrado cada vez mais crescimento, pode, através de outras experiências, melhorar a sua atuação. Felizmente, em Angola já temos aplicado muito do que está a se falar agora. Se nós olharmos para o setor das rochas ornamentais, nós temos desde o upstream, que é a exploração de recursos minerais e a prospecção, e também temos a componente de transformação, temos as fábricas de polimento das rochas ornamentais. Nos diamantes, idem, temos toda a cadeia de valor completa. Estamos com a perspectiva de implementar isso no setor no subsetor dos fertilizantes, das rochas fosfatadas, em que temos um projeto do upstream, isto é em Cabinda, em Cácata, também perspectivamos ter a fábrica de Subatando para produzir o fosfato granulado e ser aplicado diretamente para as plantas como fertilizante. A 30ª edição do Mining Daba, que está subordinado ao lema Abraçar o poder da disrupção positiva, um novo futuro ousado para a mineração africana, é uma oportunidade que Angola tem para promover o potencial mineiro do país, apresentar oportunidades de negócio, para atrair e captar investimento estrangeiro, para fomentar projetos, transmitir a experiência angolana, assim como identificar e estabelecer parcerias no domínio da mineração e da prestação de serviços. Uma das questões que mais se falou é a necessidade de transformar esses recursos minerais a nível local, isto é, a nível da África. Mas também entendemos que o setor privado investe para fazer dinheiro, para gerar riqueza. Então há a necessidade de encontrar um equilíbrio entre fazer dinheiro, implementar projetos mineiros sustentáveis, mas no entanto existem obrigações em que o setor privado, com base nessas obrigações, assim vai impactar a economia local e a população africana. A delegação angolana ao evento é chefiada pelo ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. Empresas do setor como Indiama, Sodiam, Catoca e Luele são algumas que participam do fórum. E passamos rapidamente para a província do Ambo, onde começou o processo de realojamento das famílias que vivem no prédio da ESFAPA. O edifício é um dos mais antigos da cidade e já não está em condições de ser habitado. As famílias estão a ser acomodadas na centralidade de Fernando Faustino Muteca. Vamos acompanhar. Com 9 andares e 109 apartamentos, a estrutura com mais de 50 anos está em um estado avançado de degradação, o que exigiu medidas do executivo angolano para que o pior não aconteça. A realidade do prédio da FAPA é completamente deplorável. Não oferece condições de habitabilidade porque apresenta fissuras muito profundas e também tem outra questão que tem a ver com o nível de infiltração de água. Os pilares de suporte ao principal está completamente quebrado. Os moradores, a partir desta semana, provavelmente começarão a ser chamados pela Cora no sentido de serem notificados para apresentarem toda a documentação necessária, não é, que se prende com o processo de desalojamento e concomitantemente para serem realojados na centralidade de Fernando Faustino Muteca. Neste momento, para a mudança dos moradores, aguarda-se apenas pela chamada da empresa encarregue do processo de distribuição para a entrega das chaves. A situação do prédio não é adequada e, no entanto, ter que manter aqui as pessoas. Depois acontecerem situações difíceis, para mim a ideia é boa do governo. É de agradecer, porque a situação não está mesmo boa. Segundo, porque tirar de umas péssimas condições para uma outra área, entendendo que estamos numa fase precária mesmo e a situação não está boa deste prédio, então eu acho louvável. José Domingos reside no edifício desde 1985 e foi um dos primeiros moradores a chegar à ESFAPA. Diz que a decisão é assertiva em demolir o prédio. Nós não achamos também conveniente, não é, ficarmos aqui, uma vez que o prédio tem o risco de desabar, né? É muito bom. Boas-vindas ao governo ter aparecido e nos entregar aquelas casas, aquela residência para nós podermos viver à vontade. Mário Micende
fala dos problemas que os moradores enfrentam diariamente. Viver neste prédio é um desafio, sim, é um grande desafio. É muito lixo e os vizinhos, alguns vizinhos não colaboram assim, na manutenção do prédio. Então, estamos nessa. São mais de 100 famílias que serão evacuadas para a centralidade Fernando Faustino Muteca, no município da Cala, beneficiando assim de moradias do tipo T3. A par destes moradores, também os responsáveis por lojas comerciais serão beneficiados neste processo de evacuação do prédio da FAPA para a centralidade Fernando Faustino Muteca. 121 famílias no limite e 8 proprietários de lojas, totalizando, neste caso, 129. Munícipes estão felizes com a evacuação do prédio da FAPA, oferecendo aos moradores melhor comodidade na centralidade da Cala. Regresso da informação. Outra vez, boa noite. O Presidente da República recebeu hoje no Palácio da Cidade Alta o enviado especial da Organização das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos. Com o enviado especial da ONU, o chefe de Estado tratou essencialmente de questões ligadas à manutenção da paz na região e também ao combate de focos de conflitos. O papel da mediação de Angola nos conflitos em África foi destacado na audiência que o Presidente da República concedeu ao enviado especial do Secretário-Geral da ONU para a região dos Grandes Lagos. Wang Xia está em Luanda para ouvir de João Lourenço sobre os pontos de equilíbrio a ter em conta. Vim para escutar Sua Excelência o Presidente João Lourenço, tendo em conta que estamos a viver na região momentos que são favoráveis para a discussão, mas também momentos que são um pouco inquietantes, razão pela qual vim ouvir qual é a sua opinião naquilo que é o andamento da situação na nossa região. O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas confirmou que o presidente da República, João Lourenço, continua engajado na resolução de conflitos que afligem os países que fazem parte da região dos Grandes Lagos. As Nações Unidas partagem tout à fait l'analyse. No que tem a ver com a situação na parte leste da República Democrática do Congo, as Nações Unidas estão na mesma opinião com Sua Excelência o Presidente João Lourenço de que devemos privilegiar a via do diálogo, a via da diplomacia, a via da política, a via de soluções globais que podem, de facto, levar-nos a ter uma paz duradoura e não enveredarmos por caminhos de beligerância que possa, de facto, criar mais dano. Razão pela qual as Nações Unidas partilham dessa visão e não poupará esforços para ajudar Sua Excelência o Presidente João Lourenço naquilo que tem a ver com os objetivos a alcançar no que tem a ver com o processo de Luanda. O processo de Luanda. Olhando para as tensões que os países têm enfrentado, as Nações Unidas garantem o compromisso de continuar a apoiar Angola a encontrar a melhor via para a resolução destes conflitos, tendo em conta o papel importante que o país desempenha em África. As Nações Unidas estimam, bem que haja neste momento muitos focos de tensões, de crises a nível mundial, as Nações Unidas estimam que não é o momento de poder baixar a guarda sobre as questões africanas e as questões de paz e segurança a nível da região dos Grandes Lagos. Se Angola, se o Presidente da República de Angola estão, de facto, determinados a levar avante o processo de Luanda, isso quer dizer que precisarão de mais apoios, precisarão de mais ajuda de forma determinada, razão pela qual a comunidade internacional deve estar ao lado de Angola para prestar esta ajuda, este apoio, para que o processo de Luanda venha a atingir o seu desiderato, venha a atingir os objetivos da que se quer, que é a retoma da paz na região dos Grandes Lagos. Da comunidade internacional para melhor fazer as coisas.
Durante o encontro, estiveram igualmente em análise a implementação dos processos de Luanda e de Nairobi e a instabilidade no Sudão. E antes de ser recebido pelo Presidente da República, o enviado especial da ONU para a região dos Grandes Lagos esteve no Ministério das Relações Exteriores. Com o ministro Tete António Huang Xiang, abordou igualmente questões ligadas à paz e estabilidade na região dos Grandes Lagos. Tete António e Wang Xia mantiveram um encontro de trabalho de alto nível para discutir estratégias e colaborações com foco na promoção da paz e da estabilidade na região dos Grandes Lagos. Durante a reunião, Angola e as Nações Unidas abordaram questões críticas, incluindo desafios humanitários, políticos e de segurança. Neste quadro, vi em relação ao sommet de Nairobi, de Luanda e das Nações Unidas, abordar sobre as questões da resolução dos vários conflitos nessa região dos Grandes Lagos. Nesse nível, nós viemos olhando para Luanda e Angola, na pessoa do seu presidente João Lourenço, para poder trazer respostas mais viáveis em relação à situação. Nós estamos totalmente disponíveis para poder apoiar o presidente João Lourenço nesse processo do Sommet de Luanda. Tete António expressou o compromisso contínuo do governo angolano em buscar soluções diplomáticas e cooperar estritamente com as Nações Unidas para alcançar resultados tangíveis no continente, com especial atenção à situação na República do Sudão. A República de Angola considera também que não se pode falar de paz e segurança, além de questões que o continente enferma, como as questões de terrorismo, sem referir-nos à questão do Sudão. E, portanto, o Sudão é um membro de pleno direito da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e sendo um birô também mandatado para velar por essas questões, também analisamos a questão de paz e segurança na região. O chefe da diplomacia angolana destacou a importância de uma abordagem regional coordenada para resolver o conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda e outros países da sub-região africana. O nosso encontro também foi em profundidade para explorarmos as pontes necessárias, tendo em conta que cada dinâmica de conflitos na região precisa também de ações adaptadas a essa dinâmica. Como é que nós podemos colaborar para fazer com que trabalhássemos no que nós chamamos as premissas, portanto, necessárias para que possamos conseguir o entendimento, um clima, abrandar o clima de tensão que atualmente se vive na região. Não falamos só dos países sobre os quais a República de Angola tem um mandato, portanto, o mandato de Malabo, que é baixar a tensão entre o Ruanda e a RDC, mas também outras dinâmicas em desenvolvimento na região portanto, mereceram a nossa atenção. O encontro não apenas reforçou os laços diplomáticos entre Angola e as Nações Unidas, mas também gerou expectativas otimistas para possíveis avanços na resolução de conflitos que assolam a região dos Grandes Lagos. Falamos agora dos 14 anos da promulgação da Constituição da República de Angola. Temos reações dos munícipes sobre a Carta Magna. Munícipes que olham para a Constituição como um grande ganho e consideram a Carta Magna rica, apelam apenas rigor na aplicação do que está previsto. Promulgada a 5 de fevereiro de 2010 pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a Constituição é uma emanação da sociedade que define todas as aspirações, sejam elas políticas, sociais, económicas, culturais, ambientais e muito mais. A Carta Magna da República é considerada moderna e adaptada à realidade angolana, de acordo com alguns constitucionalistas. Não podemos esperar que em 14 anos a Constituição venha sendo cumprida na sua plenitude. É um processo, isso faz parte de uma evolução e a prova disso é que tivemos uma revisão constitucional ainda em 2021, resultante da Lei de Revisão Constitucional, a Lei 18,
2021, e isto demonstra que a Constituição está sendo conhecida, está sendo aplicada, e aquilo que tem sido as falhas ou os tropeços ou ainda as incompreensões da própria Constituição vão sendo limadas de ano para ano. Precisamos de facto olhar para a Constituição enquanto lei fundamental, a Carta Magna, que não só estrutura o próprio Estado, mas acaba definindo a funcionalidade do Estado, uma Constituição que venha, segundo aqui o professor Miranda, que venha consubstanciar as massas sociais, a cultura do povo angolano. Precisamos de ter uma lei que dignifica a nossa existência enquanto Estado, enquanto povo. O documento prevê uma série de direitos fundamentais, como é o caso da criação de condições para a oferta de melhores serviços públicos de saúde para as populações, como reconhece esta professora de enfermagem. Uma vez que estou na área da saúde, é de louvar, porque hoje a Constituição já defende os direitos humanos na área da saúde, onde todo cidadão tem o direito à saúde, se for gratuita, melhor ainda. Miriane Aurélio é estudante do 2º ano do curso de Direito. Ela diz que, caso fosse chamada a sugerir a revisão da Constituição da República, prestaria uma atenção especial ao capítulo das garantias fundamentais da pessoa humana. Eu penso que seria, de facto, uma grande oportunidade se, na verdade, nós lutássemos para obter mais eficácia no que diz respeito à salvaguarda, à proteção e garantia das liberdades fundamentais a todos os cidadãos. O constitucionalista José Coelho da Cruz admite que a aplicação rigorosa da Constituição é uma responsabilidade repartida entre todos os membros da sociedade. Quanto à discussão sobre revisão constitucional, o também docente universitário tem uma opinião formada. Temos as leis infraconstitucionais que regulam determinados factos que vêm plasmados na Constituição, torna a nossa Constituição longa, cerca de 240 artigos, sem necessidade. Poderíamos, se calhar, ter uma Constituição muito mais curta. Nesta segunda-feira, a presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, alertou os jovens a estarem conscientes da importância da Constituição por ser a estrutura legal fundamental do Estado. A juíza falava na cidade do Cuito, província do Bié, na abertura de uma mesa redonda enquadrada nas celebrações dos 14 anos da promulgação da Constituição da República de Angola, que se assinala nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. E na Assembleia Nacional começaram hoje as discussões sobre o projeto de lei orgânica da Casa das Leis, com diploma, que se pretende clarificar as competências do Parlamento enquanto órgão de soberania. Os deputados da Assembleia Nacional deram início, nesta segunda-feira, à discussão na especialidade do projeto de lei que altera a Lei número 4/10, Lei Orgânica da Assembleia Nacional. O propósito é adequar a funcionalidade dos serviços administrativos do Parlamento angolano e clarificar as competências da Assembleia Nacional enquanto órgão de soberania. Não se discute capacidade dos órgãos de soberania. Discute-se competência dos órgãos de soberania que está descrita na Constituição, que não é presumível. Portanto, as competências dos órgãos de soberania são competências, não se presumem. Elas ou existem ou não existem. E no caso que estamos aqui a discutir, Presidente, a competência para a Assembleia Nacional legislar sobre o seu próprio orçamento é uma competência descrita na Constituição. Portanto, não é uma questão de capacidade ou incapacidade, de faculdade ou não, é uma questão de competência. É uma competência descrita na Constituição. Achamos que numa lei orgânica sobre organização e funcionamento da Assembleia Nacional não deve ter uma norma que tenha objeto próprio dentro da legislação específica na sistemática angolana. Portanto, gostava de apresentar essa proposta de retirarmos esse número 2 do artigo número 5º. Contribuições apresentadas. Os deputados partiram para o capítulo da autonomia financeira, por sinal, o tópico mais discutido. Para além da reorganização administrativa, este projeto de lei prevê conferir à Assembleia Nacional autonomia financeira. Caso seja aprovado, o Parlamento angolano passará a elaborar o seu plano de atividade, bem como o respectivo orçamento. Não é que a Assembleia Nacional não tenha capacidade de elaborar o seu orçamento. Elabora, só que na hora da aprovação não o aprova em conformidade com a elaboração inicial.
Por quê? Porque o teto que vem definido no Orçamento Geral do Estado não é aquele que até já tínhamos sugerido, ou que já se tenha sugerido ao Executivo. A deputada esclarece que a autonomia financeira que se pretende não está relacionada com a capacidade do Parlamento de gerar receitas. Devo esclarecer que essa autonomia financeira não tem que ver com a possibilidade ou a capacidade de criação de receitas próprias, não. A gestão do erário público é única e compete ao Ministério das Finanças. Não é isso que se pretende. O que se pretende é a capacidade, é atribuir à Assembleia Nacional o poder ou a capacidade de poder elaborar o seu plano de atividades e elencar o conjunto de necessidades financeiras próprias. Ainda nesta segunda-feira, a Presidente da Assembleia Nacional orientou a Conferência de Presidentes dos Grupos Parlamentares referente à segunda sessão legislativa da Assembleia Nacional. Esta reunião surge na sequência de um pedido de caráter urgente proveniente do Executivo para que a Assembleia Nacional possa se pronunciar sobre a proposta de lei sobre a antidopagem no desporto. Daí que a Assembleia Nacional vai no dia 7 reunir para, na generalidade, aprovar este diploma tão importante, tendo em conta os compromissos que Angola assumiu com organizações internacionais. Ainda além das nossas fronteiras, não para de fazer eco a participação, a aparição de Celine Dion meses depois da doença estranha. A cantora regressa à vida normal e de forma surpreendente. Celine Dion não teve como passar despercebida durante a gala da atribuição do Grammy 2024. Foi a primeira aparição pública da cantora desde novembro de 2023, altura em que foi a um jogo de hóquei no gelo com os filhos. Celine Dion, de 55 anos, tem síndrome de pessoa rígida, uma doença neurológica rara, desde o diagnóstico que se tem mantido afastada dos palcos. A cantora canadiana subiu ao palco para apresentar a categoria Álbum do Ano, último troféu da 76ª Gala dos Prémios da Academia de Artes e Ciências de Gravação, entregue à cantora Taylor Swift. Celine Dion venceu esta estatueta há 27 anos. A cantora foi aplaudida de pé na gala. No discurso, salientou a alegria e o amor que a música traz à vida. Celine Dion foi diagnosticada em dezembro de 2022 com síndrome de pessoa rígida, uma doença neurológica rara que lhe provoca espasmos musculares e afeta algumas funções motoras. A doença atinge uma pessoa a cada 1 milhão. Desde aí que cancelou as dezenas de espetáculos que tinha agendados para 2023 e 2024, mantendo-se longe dos holofotes. Na semana passada foi anunciado que vai ser lançado um documentário, I Am Celine Dion, Eu Sou Celine Dion para o português, que será retratado íntimo e cru da sua vida desde que lhe foi diagnosticada a doença. Pois e agora, a especial Folia, está no ar a maior manifestação cultural e entre nós não deixa de ser assim mesmo, é a festa do Carnaval. Com certeza, nós celebramos o Carnaval há muito tempo, então vamos ver como é que estamos a nos preparar em relação a esta grande festa popular. TP. Bem, vamos então ver. Temos histórias, Kina, sobre o nosso Carnaval, não é? Histórias, no caso, que mostram como tem sido essa festa cultural passada para as novas gerações, não é? Então, com certeza. Então nós vamos acompanhar agora uma reportagem especial, feita especialmente. Carnaval é a minha vida, representa quase tudo para mim, quase tudo. Porque eu cresci no Carnaval, eu nasci e cresci no Carnaval. Festejar o Carnaval em Luanda não é só um compromisso com o ritmo e a fantasia, é a garantia de continuidade para uma geração. Os grupos de Carnaval em Luanda são formados por várias famílias. Essa característica facilita a transmissão dos hábitos, técnicas, arte de cantar,
tocar instrumentos, dançar e brincar no intrudo. A passagem de testemunho ocorre de maneira natural. Os pais ensinam aos filhos, os tios aos sobrinhos e os avós aos netos, e dessa forma asseguram a continuidade da identidade cultural do Carnaval. Primeira vez mesmo que eu pisei, aquilo foi algo que eu falei, não, é o que eu quero. Primeiro estava como enfermeira, dancei aqui e dancei também nos Unidos do Zango como enfermeira. Depois dancei também nos Unidos do Zango como princesa. Voltei a dançar aqui também como condesa. Estou sempre na corte, a corte é uma responsabilidade. Todos os anos que eu piso na Marginal, a emoção aumenta, o nervosismo, tudo aumenta. Porque cada ano é diferente, por mais que já estamos habituados a pisar lá, cada ano é diferente. João Miguel dança Carnaval há mais de 10 anos. Com a morte do antigo comandante do grupo, teve de assumir a direção e considera a tarefa muito honrosa. No princípio, você tem aquele nervosismo, medo de enfrentar Marginal, do outro grupo também bonito a dançarem, mas depois você se habitua. Era rei, dançava na corte, dançando. Como nosso comandante antigo já desistiu, nós temos uma regra, não entra alguém de fora aqui para comandar o grupo, tem que ser filho de casa que está crescendo. E escolheram eu como mais antigo de filho, que é para comandar o grupo. Comandante e cantora do União Quiela há mais de 30 anos, Maravilha dos Santos tem nas suas lembranças o cheiro da fumaça para aquecer o tambor, pinturas no rosto e muita dança. Para ela, o Carnaval fortalece as raízes culturais do nosso povo. Lembro-me, tinha 4 anos de idade, eu bem pequenina, tenho vagamente um pouco de imagem, porque a mamãe me fazia com que eu ficasse empenhada. Eu era bandeirista ainda na altura, eu levava uma bandeirolazinha do Quiela, uma pequenina, e eu bem pequenina elas me vestiam com lenços, faziam a minha roupa de lenços. Lembro, faziam umas saias de lenços, me faziam assim um peitinho de lenços, bem bonitinho, uma coisa assim, parece uma índia. E aí eu com uma bandeirinha assim, de bandeirola há 4 a 5 anos. Na verdade, eu amava muito o Carnaval do passado, mas também já amo este. Por causa da inovação, apesar que o Carnaval tornou-se muito caro, muito caro. As danças, canções, vestimentas e adornos representam toda uma herança de feitos carnavalescos no país. Ora bem. Pois, já falta pouco. O desfile principal do Carnaval acontece no dia 13 deste mês. E nós ficamos por aqui. Está tudo dito por hoje no Girassol Jornal. Obrigada por ter estado aí do outro lado. Amanhã, à mesma hora, cá estaremos, fielmente. Continuação de boa noite. É sempre um prazer. Boa noite. Estamos juntos. Até amanhã.